ficar em pé. Você pode ficar em pé. Nós vamos falar com Deus. Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais? Amém. Deus tem muitas coisas para nós. Aleluia. Se nós simplesmente ouvirmos aquilo que Deus tem para fazer, ouvirmos o que Deus tem para falar, nós não devemos fazer trocas com Deus. Nós não devemos dar para receber. Nós devemos fazer para Deus o que é devido, porque Ele é Deus. Amém, querido? Amém. Você entende isso? Você entende isso? Amém. A gente não faz as coisas para Deus para ter de volta. Nós fazemos porque Ele é merecedor. Amém. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais? Amém. Glória a Deus. Então eu queria que você orasse. Fale com Deus agora. Você fala com Deus. Ninguém vai falar para você, vai orar para você orar igual. Fale com Deus do seu jeito, da sua forma, com as suas palavras. Fale das suas expectativas. Fale das suas dificuldades, dos seus medos. Fale com Ele. Ele está aqui. Você crê nisso? Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós viemos entregar um culto a Ti, Senhor. Nós não viemos aqui para pedir nada a Ti. Nós viemos aqui porque nós viemos Te adorar. Nós viemos aqui porque Você é o nosso Deus. Nós viemos aqui porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Pai, esse povo, essas pessoas vieram aqui, Senhor. E nós pedimos para que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro agora. Ó Pai, tira toda pretensão, Senhor Deus. Tira tudo aquilo, Pai, que não é aquilo que Você quer falar conosco. E ó Deus, que nós saiamos daqui com uma nova visão, Senhor Deus, com uma nova forma de ver a vida. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Nós estamos nesses 40 dias que começamos na quarta-feira. Nós estamos falando sobre algo que é muito falado, mas pouco entendido. Amém? Amém. É muito falado, mas pouco vivido e pouco entendido. Nós estamos falando sobre o amor. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus entende de amor. Não é o que a gente pensa. Não é o que a mídia fala. Mas é o que Deus fala a respeito do amor. E nesses dias, nós vamos buscar viver aquilo que Deus fala para nós vivermos, segundo a sua perspectiva, segundo a sua visão do que é o amor. Amém? Amém. Eu sei que você tem a sua, eu sei que você pensa do seu jeito, mas eu quero te dizer que o importante é o que Deus pensa. Amém? Eu penso do meu jeito, eu também tenho a minha forma de ver as coisas, mas eu tenho que me curvar a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Amém? Então eu queria convidar você para abrir a Bíblia, a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Nesse texto, Jesus ele traz uma lei que é chamada a lei do amor. Amém? E ele fala para os seus discípulos, ele fala para as pessoas que estão com ele, que existe algo superior. E este algo superior é o amor. Amém?
Amém. Você pode falar isso comigo? Existe algo superior. Existe algo superior. E este algo superior chama-se amor. Amor. Aleluia. Você pode ler comigo? Mateus 5, de 43 a 48. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode ler aqui. Mas é importante que você traga a sua Bíblia. Amém? Porque você pode ter uma surpresa um dia. Um dia você chega e não vai ter aqui telão. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos então? Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. e se saudarem apenas os seus irmãos, O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. portanto, Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. aleluia. Pai, fala conosco agora, Pai, com a tua palavra, Senhor Deus. Traga a tua mensagem para nós, a tua visão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente entra no metrô, existem aquelas plaquinhas, né? Naqueles assentos especiais, e lá está escrito, não é? Que algumas pessoas podem sentar ali. E às vezes eu vejo algumas pessoas que não estão indicadas ali sentarem. E aí eu vejo um senhorzinho chegando e ficando na frente assim da pessoa. E fico olhando, né? E alguns insistem em ficar ali. Então, muitas vezes eu já vi pessoas que estão do lado falar assim: por favor, dá lugar para o Senhor. Não é? Por quê? Porque é direito dele. Amém? Amém. Não é isso? Existe uma lei que fala que aquele lugar é para aquela pessoa. Amém? Amém. Quando nós vamos nos parques, não é? Você vai em parque às vezes, passear com a família, não vai? E existem algumas plaquinhas lá, não é? Não pise na grama, não é? Não passe por aqui. Por quê? Porque naquele lugar não se pode passar. Existe uma lei interna ali daquele local que fala que não se deve passar naquele lugar. Há muitos anos atrás era comum você ver pessoas fumando no metrô, fumando no ônibus, fumando nos recintos que as pessoas, nos bancos, em qualquer lugar. E hoje você não vê mais. Por quê? Porque existe uma lei que fala que aquela pessoa não deve fumar ali naquele lugar. Amém? Se você for hoje num banco, você estiver com o seu celular, provavelmente você não vai poder usá-lo. Se você usar, o segurança vai chegar para você e vai falar assim: olha, aqui você não pode. Por quê? Porque existe uma lei que fala que não se pode usar celular dentro dos bancos. Amém? Amém. Então, nós estamos rodeados de leis na nossa sociedade, não é? Onde nós estamos, existem obrigações, existem coisas que devemos fazer e coisas que não podemos fazer. Amém? O que é a lei? A lei é uma tentativa de forçar e garantir que o que se tem como certo e justo seja feito. Amém? Isso é a lei, é a tentativa. Existem muitas pessoas que burlam as leis, não é? A gente conhece muitas pessoas assim, não é? Mas a sociedade
ela busca que as pessoas façam aquilo que é certo, aquilo que é justo. Jesus, quando ele está aqui conversando com essas pessoas, ele fala, ele está tratando sobre esse assunto. Aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Jesus está falando sobre isso. Jesus está tratando sobre essas coisas. No versículo 43, ele fala aqui: vocês ouviram o que foi dito. Ouviram? Quando ouviram? Na lei. Eles tinham uma lei do Antigo Testamento, uma lei que regia a sua sociedade, né, que falava: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amém? Ele está tratando aqui, nesse versículo 43, do homem natural, do que é comum se fazer. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Amar ao pai, amar a mãe. Até os piores assaltantes, os piores homicidas, aqueles que estão presos na cadeia, eles amam a mãe. Você pode conversar com eles, a grande maioria vai falar: não, a minha mãe, eu amo a minha mãe. Então, amar aquele que nos ama é algo natural, é algo comum, é algo que todos fazem. E odiar aquele que nos odeia, os inimigos, é algo instintivo, é algo que está no instinto nosso, é um reflexo natural, é aquilo que naturalmente se faz, é um reflexo natural. Então Jesus fala para eles, no versículo 43, fala assim: olha, vocês ouviram o que era falado na lei, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ou seja, ame aquele que está perto de você, que você tem afinidade, e a lei falava para odiar o inimigo. Mas aí Jesus, ele vem com algo superior. Fala comigo: Jesus veio com algo superior. Então Jesus, ele vem e traz uma revelação do alto, uma revelação dos céus. Ele não está mais tratando de coisas naturais, ele não está mais falando de coisas comuns, ele não está falando de coisas fáceis, ele não está falando daquilo que todo mundo faz, mas ele está falando agora de algo que veio de Deus, de algo que vem dos céus para nós fazermos. E é por isso que no versículo 44, Jesus fala assim: mas eu lhes digo, eu quem? Jesus. Jesus está falando, ele fala assim: amem os seus inimigos. Amém? É fácil? Não. É fácil? Não. Não. Mas Jesus não falou que era fácil. Jesus não falou que era comum isso. Jesus falou que ele agora estava dizendo isso para nós: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está falando de atitude de cristão. Amém? É comum você conversar com as pessoas e falar: você é cristão? Sou cristão. É muito difícil você conversar com alguém e aquela pessoa falar que não é. Existem aqueles que falam, mas é uma minoria. Então a grande maioria das pessoas se dizem cristãos. E o que é ser cristão? Ser cristão é fazer aquilo que Cristo falou. Amém?
E uma das coisas que Jesus falou é: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí você pode falar assim: pastor, isso não dá para fazer, isso é impossível. E eu quero te dizer que é possível fazer. Como que é possível? Quando você deixa que o Espírito Santo de Deus domine e te dirija. Amém? Ser cristão não é simplesmente ter um nome de cristão, mas é buscar fazer aquilo que Jesus fala para nós fazermos. Amém? Cristianismo é para homens transformados de sua condição natural para uma condição sobrenatural. Ser cristão é ser transformado por Deus, é ser mudado pelo Espírito Santo, é deixar que o Espírito de Deus mude, domine a sua mente a tal ponto de você fazer coisas que você pensaria que era incapaz de fazer. Inclusive amar o seu inimigo. Se você for transformado por Deus, se você deixar que o Espírito Santo molde a sua vida, você conseguirá amar os seus inimigos. Cristianismo também é para homens corajosos. Amém? Você pode repetir isso para mim? Ser cristão é ser corajoso. Aleluia! Ser cristão é ser corajoso. É ter coragem de não revidar a ofensa que alguém fez. Amém, queridos? Amém. Ser cristão não é para qualquer um. É para cabra macho. É para mulher, não vou falar mulher macho que fica feio. É para mulher de verdade. Ser cristão é para pessoas que realmente têm Deus, têm Jesus. Amém, pastor? Em sua vida. Cristianismo então é para homens corajosos que aceitam o desafio do Espírito Santo de ir além do natural. Amém? Então às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, todo mundo faz, todo mundo é desse jeito, todo mundo faz dessa forma. O que tem sonegar impostos? O que tem dar um jeitinho lá no imposto de renda? O que tem não pagar o que eu preciso pagar? O que tem? Porque tem que você deveria fazer como Jesus faz. Existe um livro que eu queria indicar para você ler. Se você puder anotar, anote esse livro. O nome desse livro é assim: Em Seus Passos, o que faria Jesus? É muito antigo esse livro, mas é um livro que trata do nosso caráter, daquilo que a gente faz. Então é muito simples você saber como você deve agir. É muito fácil. É só você perguntar para você mesmo e falar assim: Jesus faria dessa forma? Jesus agiria desse jeito? Como Jesus faria? Então, se você não tiver certeza que Jesus faria daquele jeito, provavelmente não é o jeito que você deveria agir. Amém? Então, ser cristão, estar sob a lei do amor que Jesus está falando aqui, é algo para pessoas que vão além do natural. Amém? Que aceitam o desafio de Deus de viver de uma forma diferente neste mundo. Amém, queridos? Amém? Amém? Ser cristão não é para qualquer pessoa, é para pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Amém? Quem já teve um encontro com Jesus aqui em sua vida? Amém. Eu sei que quem não teve, pode ter. É só colocar a sua vida diante do Senhor. É só falar para Deus, para
Deus dirija a sua vida, para que Deus controle a sua vida, para que Deus esteja na direção, para que Jesus Cristo esteja na direção. Cristianismo também é para cidadãos dos céus, que ainda estão na terra, aprendendo como viverão nos céus, e procuram cumprir a lei do amor. Eu já ouvi muita gente falar assim: eu não vou na igreja. Eu não vou em igreja. Eu pergunto: mas por que você não vai na igreja? Porque tem muita coisa errada na igreja. E é verdade. Eu concordo com você. Você está certo. E eu quero te dizer que igreja é exatamente isso. Igreja é lugar de pessoas que estão aprendendo a fazer o que é certo. Você está entendendo? Igreja não é o céu ainda. Vou repetir. Igreja ainda não é o céu. Nós estamos aprendendo a ser santos. Estamos aprendendo a ser pessoas como Deus quer que a gente seja. Então, igreja não pode ser comparado ao céu. Igreja pode ser comparada a um hospital, onde as pessoas estão sendo curadas, onde as pessoas estão sendo libertas, onde as pessoas estão aprendendo a ser como Jesus é. Amém? Então, ser cristão é ter a coragem de viver e de aprender a ser do jeito que Deus quer que a gente seja. Amém? Queridos, o amor, ele, na visão de Deus, ele não é um sentimento, não é aquele sentimento que você tem pela sua namorada, pela sua esposa, pelo seu esposo, não é? Amor na visão de Deus não é isso. Amor na visão de Deus é o desejo de fazer o que é certo. Isso é amor na visão de Deus. Amor é eu decidir agir mesmo contra o meu sentimento, fazer do jeito que eu devo fazer. Amém? Com os nossos filhinhos, às vezes eles estão fazendo coisas erradas, não é? Estão indo pôr o dedinho na tomada, não é? E você ama seu filho, não ama? Mas você vai deixar ele colocar o dedo na tomada? Não. Você vai tirar, você vai pegar, você vai às vezes até falar um pouco mais duro com ele. Não é para pôr o dedo na tomada. Ele vai chorar, ele vai espernear, mas você vai demonstrar para ele que aquilo não é para ser feito. Amém, queridos? Amém. Então o amor é nós decidirmos fazer do jeito que Deus fala para nós fazermos e para nós vivermos em nossa vida. Amém? Amém. A escuridão é a ausência da luz. A morte é a ausência da vida. O mal é a ausência do bem. E o ódio é a ausência do amor. Sabe, gente, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a humanidade, a Bíblia fala que tudo era perfeito. Todas as coisas eram corretas. Tudo foi feito de forma correta. Mas, por opção do homem, por opção das pessoas, por opção das matrizes da humanidade, que eram Adão e Eva, eles optaram em desobedecer. E então, o amor, o verdadeiro amor, foi retirado do mundo. Foi tirado. O que Jesus está falando aqui, o que Jesus está falando nesse texto, é que amar é um esforço que eu faço. Amar
é um exercício de retirar o mal da minha vida, retirar o mal de onde eu estou e colocar o bem que a palavra de Deus fala no lugar aonde ele deve estar. Amém? Então lá na sua casa, na sua família, onde você está, você não tem que ficar sentindo nada, você simplesmente tem que fazer e viver como Deus fala para você viver. Você tem que cumprir o seu papel. Qual é o seu papel de marido? Qual é o seu papel de mulher? Qual é o seu papel de filho? Quais são as coisas que você deve realizar? É aquilo que você deve fazer. E a gente sabe, mas a gente prefere não fazer. A gente prefere fingir que não é com a gente. A gente prefere fazer cara de paisagem, não é? Faz cara de paisagem, não é nada comigo, não sei o que está acontecendo. Mas no fundo, você e eu, nós sabemos que não é daquele jeito, que nós precisamos agir. Nós precisamos agir do jeito que Deus fala para nós agirmos. Amém, queridos? E nesse dia, que hoje nós estamos comemorando um pouquinho atrasado aí, o Dia dos Pais, né? Daqui a pouco no finalzinho vai ter uma homenagem para nós os pais. Mas Jesus, ele vai tratando algumas coisas aqui também. E ele fala sobre essa questão do ser pai. No versículo 45, ele fala assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Amém? O propósito, irmãos, das atitudes cristãs é nós parecermos com o nosso Pai que é Deus. O mal que alguém me faz não pode dirigir a minha vida. Não pode ser aquilo que vai nortear as minhas decisões. Não pode ser aquilo que vai direcionar as atitudes que eu vou tomar. O que tem que dirigir a minha vida é o que Deus fala na sua palavra. Ah, pastor, mas você não sabe o que Ele me fez. Eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia fala que é para fazer. Amém? E é isso que eu tenho que buscar. É isso que eu devo buscar viver. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece. Não conheço, mas eu sei, eu conheço o que a Bíblia fala. O que eu estou querendo dizer para você é o que dirige você deve ser a palavra de Deus. Eu estava comentando um dia desses lá na reunião que nós temos de terça-feira com os líderes de grupos. Eu estava falando com eles. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que palavras, preste atenção nisso, palavras são como flechas. Você entendeu? A Bíblia fala que palavras são como flechas. Quando você lança, não dá mais para correr atrás e pegar. Você pode pedir perdão, você pode ser perdoado, mas a flecha vai chegar aonde ela tinha que chegar. Então tome cuidado para não lançar as suas flechas. Você entendeu? Toma cuidado quando você for falar as coisas. Eu não posso falar aquilo que vem na minha mente.
Eu não posso, vocês que são casados, nós que somos casados, nós não podemos falar do jeito que a gente acha que deve falar. Aí eu penso assim, é assim mesmo. Não. Tudo bem, você pensa assim, mas existe um jeito de falar. Amém, queridos? Amém. A Bíblia fala assim que a palavra branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita, ou seja, leva ao furor. Então, a forma como eu respondo, eu devo também pensar muito. Como eu estou reagindo diante daquilo que estão me falando. Sabe, queridos, a gente acha que a gente nunca tem culpa. Nós somos grandes advogados de nós mesmos, né? Não é? É verdade. Nós somos assim. Sabe, a nossa referência não pode ser ninguém. A nossa referência tem que ser Jesus. Sabe, Jesus, se Jesus tivesse pensado assim, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, por que eu vou morrer? Nós não estaríamos aqui, você não estaria aqui, você não estaria indo para os céus. Mas Jesus decidiu amar. Você está entendendo? Jesus decidiu amar. Então amar, segundo o padrão de Deus, é uma decisão que eu tomo. Eu vou fazer. Ah, mas eu não concordo, mas eu vou fazer do jeito que a Bíblia fala para eu fazer. É uma decisão. É algo que eu faço, não movido pela emoção, não movido pelo sentimento, mas movido pelo Espírito Santo de Deus que atua na sua vida. Amém? O Espírito Santo atua em você. Então, nós devemos fazer como Jesus fala para fazer. Ele fala assim, olha, as pessoas faziam de outro jeito. Amavam o próximo, ou seja, só aqueles que tinham afinidades, e odiavam os seus inimigos. Mas agora, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amém? Versículo 46. Olha o que fala aqui. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que não tinham conhecimento nenhum de Deus. Até aqueles que não conhecem Deus, que não sabem de nada, fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então nós devemos agir como o nosso Pai. Nós somos parecidos com os nossos pais, não somos? Você se parece com o seu pai, com a sua mãe. Por quê? Porque eles formaram você. Eles produziram você. Quem foi que te produziu? Deus. O Espírito Santo. Foi Ele quem te deu uma nova vida. Foi Ele quem transformou você. A Bíblia fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Um outro texto em João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem deu condições de você ser filho de Deus foi Jesus. E você deve então se parecer com o seu Pai. E aqui nesse texto Jesus fala a respeito da misericórdia de Deus. Deus não faz nascer o sol sobre os que são bons, só sobre os bonzinhos. O sol nasce toda manhã. Mesmo que a gente não veja, o sol nasce. E o fato é que a luz do sol, ele vem para todas as pessoas. Deus não escolhe. E nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você: nós devemos ser como nosso Pai. Nós devemos viver como nosso Deus fala. Nós devemos fazer como Jesus fala para nós fazermos. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Deus quer que você seja assim, que você viva dessa forma. Nesse mundo que nós vivemos, onde as pessoas se perseguem, onde as pessoas se maltratam, nós temos que ser luz. Nós temos que agir diferentes. Nós temos que perdoar. Nós temos que agir de forma diferente. Nós temos que viver como Jesus falou para nós vivermos. Amém? E Jesus termina esse texto, ele fala assim: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Amém? Esse ser perfeito aqui não é que não vai ter erros. Não é isso que está falando. Esse ser perfeito é de estar caminhando para ser semelhante a Deus, que é perfeito. Amém? Então eu queria convidar você a ficar em pé essa noite. Ficar em pé. Você veio essa noite aqui. Então com certeza tem algo a ser feito, né? Amém? A gente não vem à toa na casa de Deus, não é? Você ouviu a palavra de Deus, não foi? E a palavra fala que a palavra não volta vazia. Então quando a gente ouve a palavra, a gente deve tomar uma posição daquilo que a gente ouviu. Talvez quando eu estava falando aqui, você estava se lembrando de alguém, não é? Talvez. Nós estamos falando de amor durante esses 40 dias. Talvez quando eu estava pregando ali, o Espírito de Deus estava tocando seu coração, fazendo você lembrar de alguém. Então eu queria falar para você: se você se lembrou de alguém, é porque Deus quer que você acerte as coisas com essa pessoa. Acerte com ela. Vá lá. Não fique preocupado quem está certo, quem está errado. Vai lá, fala com ela, fala: ó, eu ouvi a palavra de Deus domingo, e a palavra de Deus falou que eu tenho que acertar as coisas com você. Eu vim aqui falar com você. Me perdoa. Não importa quem errou, acerte as coisas. Amém? Acerta com as pessoas. Amém? Eu não sei como você está, mas se existe algo a acertar, eu queria dar a oportunidade a você fazer isso. Feche seus olhos, em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Converse com Deus agora. Fale com Ele. Em nome de Jesus. Fala com seu Deus. Se existem pendências a serem acertadas, peça forças agora. Você não precisa carregar esse peso mais. Não precisa mais carregar esse fardo sobre você. O Espírito Santo está falando comigo, com você. É preciso acertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não perdoamos. Então esse bloqueio que está dentro de nós, ele tem que de alguma forma sair. Muitas vezes ele sai através de doenças, através de depressão, através de síndromes, e muitas síndromes que tem por aí. As coisas não foram feitas como Jesus falou. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Sejam como o Pai de vocês, que não fica olhando sobre quem vai nascer o sol, faz com que o sol nasça sobre todos. Então nessa noite eu queria dar a oportunidade a você, pela fé, um passo de fé, você acertar as coisas. Se a pessoa estiver aqui quando terminar o culto, ou então agora mesmo, vai lá e fala com ela, em nome de Jesus, conserta as coisas. Se não estiver aqui, quando terminar o culto, você chegar em sua casa, a primeira coisa que você deve fazer, pegue o telefone, ligue para essa pessoa e fale assim: olha, eu quero acertar as coisas com você. Eu quero acertar as coisas. Amém? Então, de olhos fechados, eu queria perguntar a você: você ouviu a palavra de Deus? Você quer acertar as coisas? Você quer fazer como a Bíblia fala para você fazer? Eu queria que você desse um sinal e nós vamos orar com você. Alguém quer fazer isso hoje? Acertar algumas coisas, algumas pendências. Levante sua mão, nós vamos orar. Alguém? Alguém? O Espírito Santo falou com você. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Aleluia. Mais alguém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique com a sua mão levantada. Nós vamos orar agora. Levante sua mão se você está sendo tocado por Deus. Nós vamos orar com você. Aleluia. Levante sua mão. Eu quero ver, eu não vou falar você vir aqui na frente, mas eu quero saber por quem eu estou orando. Levante sua mão. Amém. Mais alguém? Em nome de Jesus. Esse cântico fala: creio que tu és a cura.